Pois é, o Vélez é campeão argentino e agora teremos aí, muito rapidamente, imagino, uma definição com relação a Gustavo Quinteiros. Vou deixar muito claro uma coisa, porque pode ser que esse vídeo fique velho muito rapidamente, porque eu estou gravando antes da coletiva do Gustavo Quinteiros. Se tiver alguma novidade na coletiva do Gustavo Quinteiros, eu não vou conseguir esperar para gravar. É jogo de título, vai demorar, imagino ele a falar. E pode ser que na coletiva ele confirme ou que fica, ou que sai, ou não confirme nada. Mas acho que vai demorar um pouco. Acho que o Santos não anuncia amanhã, na segunda-feira, como era esperado por muitos. Por quê? E aí eu queria fazer até um exercício de voltar à entrevista do Marcelo Teixeira. Mas antes, recomendar demais para vocês que deem uma olhada lá nas odds da KTO. Se você gosta de NBA, eu estava dando uma olhada nas odds, estão muito legais. Eu particularmente gosto. Aproveitar que o Campeonato Brasileiro parou. Lógico, tem Premier League esse final de semana rolando. Quem apostou no United ganhou uma grana, porque estava pagando super bem fora de casa, ganharam no final. Aliás, quem apostou na virada do United depois do 1-0 do City, estourou. Rubem Amorim, que em 40 dias já bateu no Guardiola duas vezes, uma pelo Sporting e outra agora pelo Manchester United, está muito feliz. Mas se você for brincar, e é proibido para menores de 18 anos, é para você brincar com responsabilidade, você utiliza ou esse QR Code ou o nosso link aqui na descrição, porque aí você mostra para a KTO que você veio através do Futeboteco, fechado? A gente recomenda demais. Bom, por que eu acho que o Santos não vai anunciar, ainda que esteja fechado? A gente pode ser surpreendido, tá? Pode ser que o Gustavo Quinteiros afirme que não vai sair, que vai ficar, que tem o projeto que lhe foi oferecido, o projeto no Vélez, que ele tanto esperava e tudo mais. E aí pode ser que o Marcelo Teixeira crie tire algum outro treinador. Saiu ontem que já tinha se aproximado do Pesolano, etc. Vamos ver o que vai acontecer. Mas se o Gustavo Quinteiros for o técnico que ele garante que está acertado e tudo indica que é, vamos lembrar aquela entrevista que ele deu no Esporte por Esporte, acho que na sexta-feira, que eu até repercuti aqui ontem. Em dado momento dessa entrevista, o Marcelo Teixeira é perguntado sobre quando que anunciaria. E ele poderia dizer segunda-feira. Porque ele não disse que estava tudo certo com o treinador, e se domingo ele jogava, o Quinteiros jogava decidindo o título pelo Vélez, ele poderia ter um ok de que na segunda-feira ele declararia que Quinteiros é o técnico, mas isso pode ser que não aconteça e eu acho que não vai acontecer por uma simples razão. Com o Vélez conquistando o campeonato argentino, ele garantiu vaga para disputar uma espécie de Supercopa que rola na Argentina, que é entre o campeão da Superliga, que foi o Estudiantes, ganhou do Vélez na final, e o campeão do campeonato argentino, campeão esse é o Vélez. Então vai ter um jogo dia 21, e aí aqui, hoje é dia 15, dia 21, já é no sábado que vem, vai ser no sábado que vem, uma espécie de decisão. Não é Supercopa, tem um outro nome, comentem aí se vocês... Falaram até na transmissão, eu confesso que eu não prestei tanta atenção no nome do torneio, mas é uma espécie de Supercopa que tem aqui, tem lá na Argentina, e que pode ser que agora ele tenha um novo prazo. Fala, olha, pode ser que ele tenha dito pro Teixeira, se eu ganhar o argentino, espera mais uma semana, que aí eu jogo a Supercopa e então vocês me anunciam. Fato é que eu tô gravando esse vídeo, repito, antes da coletiva, pode ser que ele já tenha confirmado o que fica ou o que sai. Então pode ser que esse vídeo fique velho, mas o que eu vi hoje, tá, de Gustavo Quinteiros, caso ele seja o técnico do Santos, caso ele seja anunciado amanhã, ou caso ele não seja anunciado na semana que vem, não importa. Eu vi um time muito organizado, um time que jogou de maneiras muito diferentes entre primeiro e segundo tempo, um time que ficou muito claro porque tem uma defesa, a melhor defesa disparada do campeonato argentino, tomou 16 gols em, se não me engano, 37 jogos, uma média muito baixa de 0,6 gol por jogo, porque é um time que, bom, quando precisou pressionar, precisou ter a bola, precisou trocar passe, precisou machucar o adversário, fez isso no primeiro tempo. É um jogo posicional, sem sombra de dúvidas, jogo de criar vantagens, dois pontas rápidos que às vezes trocam de posição. Esse Carrizo, esse moleque de 18 anos me chamou muito a atenção. É claro que por se tratar do talento que é um campeão argentino com essa idade, é jogador para jogar na Europa. Eu acho que um time brasileiro que consiga convencer só o patamar de Flamengo, Botafogo, SAF agora, de repente o Bahia com o Grupo City, até o Palmeiras tem dinheiro para fazer, não foge muito disso, tá? Então não consigo ainda que o técnico seja
o Quinteiros, e ainda que indique o jogador, acho uma operação muito difícil se o Santos viesse a interessar por esse jogador, mas me chamou a atenção. E o Aquino, que parece estar de saída do Vélez, é um jogador que me chamou muito a atenção positivamente, um meia esperto, inteligente, que controla a bola quando precisa tocar de primeira toca, cai pelos lados, entra na área para fazer gol, dá assistência, muito interessante esse meia, que se eu não me engano é paraguaio, e pode ser um desses jogadores que o Quinteiros indique para o Santos. Eu gostaria muito de ver esse cara, para mim, assim, muito superior ao que o Juliano é hoje, né? É uma posição que aí o Santos está carente de jogadores, então é um ótimo nome e eu acho que pode ser, de repente, que o Quinteiros até indique ao Santos, vamos esperar. Mas assim, é um técnico que é posicional, um técnico que quando precisou atacar, fez isso muito bem no primeiro tempo, troca de passes, jogadas interessantes, teve um gol ali que saiu com 4 toques na bola, muito bonito de se ver. E no segundo tempo entregou a bola mais ali para o Estudiantes, ficou mais no contra-ataque, marcando muito forte, em pressão média, nunca em pressão muito atrás, isso que eu gostei, marcação nunca muito atrás, mas uma marcação média e muita pressão na bola e, cara, defensivamente muito bem, todo mundo marcando, todo mundo sabendo o que fazer com a bola, sabendo controlar o jogo, o posicionamento de bola parada, tanto defensiva como ofensiva, são muito interessantes também. Gostei muito do que vi nesse jogo, é muito pouco pra gente analisar, mas eu gostei muito de ver o quanto esse time foi competente em casa. Foram, se eu não me engano, 3 empates e 16 vitórias, talvez alguma coisa assim, em casa. Ou seja, o time ele é campeão argentino invicto jogando em casa, do José Amalfitani. Então, há de se esperar que é um cara que deva fazer da Vila Belmiro ou do Pacaembu a sua casa de maneira muito feroz, vai partir para cima. O problema é fora de casa, o desempenho do Vélez fora de casa diminui muito, né? E esse pode vir a ser um problema do técnico também no Santos. Mas eu gostei muito de ver esse time do Vélez jogar hoje, foi campeão com absoluta justiça, os números são muito melhores do que os dos rivais, se não em pontos, mas pelo menos se olhar para ataque, defesa, saldo de gols e domínio em casa, né? Então, muito merecido esse título do Vélez, é o time que já foi finalista, vice-campeão da Supercopa, ou melhor, da Copa da Liga, da Copa da Argentina essa semana, perdeu para o Central de 1-0 e agora acabou ganhando o título de pontos corridos e ainda vai jogar a final da Supercopa contra o Estudiantes. Não sabemos se com Quinteiros, se sem Quinteiros, eu imagino que sim, tá? Imagino que com Quinteiros, ele anunciando ou não. Então eu gostei do que vi. Mas temos outras coisas para falar aqui que eu gostaria de frisar, que são notícias que saíram hoje. Uma delas é sobre o Zé Rafael, que o Felipe já comentou aqui hoje mais cedo. Ele deu a visão ali mais do viés palmeirense, da perda do Zé Rafael. Eu recomendo muito que você assista, porque é um cara que acompanhou muito de perto o Zé Rafael desde que ele chegou. O Felipe vê todos os jogos do Palmeiras, então viu tudo que o Zé Rafael fez, deixou de fazer pelo Palmeiras. Então é um cara que tem propriedade para falar, muito mais do que eu, inclusive. Mas me chamou muita atenção essa negociação, que foi revelada inicialmente pelo Fábio Sormani, aí foi confirmada pelo De Olho no Peixe, que deu o adendo de que seria por um empréstimo de 1 ano, e teve também confirmação, talvez o Diário do Peixe, não sei se confirmação, mas assim, de pelo menos que o Santos negocia com o Palmeiras de fato. E aí agora saiu uma matéria aqui, o André Hernan soltou no Twitter dele, que Zé Rafael e Palmeiras sabem que se houver uma proposta boa vai sair o negócio. O jogador é vencedor no clube, mas em 2025 não está entre as prioridades. Zé já tem várias procuras de clubes da Série A, entre eles Cruzeiro e Santos. Ele coloca o Cruzeiro aqui como adversário do Santos. O jogador ainda não definiu o futuro, então ele praticamente rebate a informação do Sormani de que só faltava assinar, de que estava tudo certo entre Santos, Palmeiras, Zé Rafael e próprio empresário, que só faltava colocar o preto no branco ali, a assinatura. Não sabemos, tá? Não estou fazendo um juízo de valor aqui. Eu acho que são ótimos jornalistas, tanto o Sormani quanto o André Hernan, quanto as outras pessoas que estão apurando tudo isso. Vamos ver, é para se esperar. O que eu acho muito estranho, e aí eu preciso dizer, é o seguinte: independentemente do modelo de negócio, se o Santos vai comprar o Zé e o Palmeiras vai vender para um rival, se o Palmeiras vai emprestar o Zé para um rival, eu acho isso muito estranho, porque a gente já viu a notícia que o próprio Zé Rafael falou, ele deu uma entrevista dizendo que tem um problema crônico na coluna,
E ele jogou 37 jogos esse ano, num nível muito abaixo. Ele é um cara absolutamente querido pelo Abel. Ele, quando o Palmeiras tinha o Danilo, ele jogava de 8. Quando o Danilo saiu, ele jogou de 5 em 2023. Foi competente, é até difícil definir onde ele foi melhor, porque ele engoliu o meio de campo do Palmeiras. Eu me lembro que eu fui naquele Santos 0, Palmeiras 0, no Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro ano passado, que o David Washington quase fez gol e tudo mais. Primeiro turno da competição, o Santos ainda era comandado pelo Odair Hellmann. E o Zé Rafael, aquele dia, engoliu o meio de campo. Ele era um trator fisicamente. Eu sempre falei no auge dele que ele era o jogador do Palmeiras que eu mais gostava. Sempre falei que adoraria ver esse cara vestindo a camisa do Santos. Mas eu sinceramente tenho dúvida se esse cara vai voltar ao nível dele. Porque a gente sabe, nível normal dele, a gente sabe da competência do departamento fisiológico e médico do Palmeiras, que está muito à frente, não só do Santos, mas da maioria dos clubes brasileiros, inclusive clubes de ponta. O Palmeiras está muito avançado em termos de infraestrutura. Para os caras liberarem um pilar do elenco desse, como é o Zé Rafael, eu imagino que eles devam ter alguma informação de que esse cara não vai voltar a jogar no mais alto nível. Tudo bem que o empréstimo, que talvez não tenha opção de compra, ou tenha, o Palmeiras possa lucrar lá na frente, ou lucrar, ou voltar ao recolocar o Zé Rafael no seu elenco em 2026 e tudo mais, recuperado, tendo espaço para jogar em outro clube, pode ser uma outra visão de que, na verdade, o Palmeiras acredita ainda muito do Zé, mas que quer que ele jogue mais num outro clube, e o Santos apareceu como alternativa. Mas essas negociações envolvendo rivais, cada vez menos acontecendo no futebol, eu só consigo imaginar que possa ser um baita de um presente de grego, tá? Um baita de um presente de grego, como foi quando o Palmeiras, por exemplo, liberou o Jorge esse ano para o Santos, que sequer chegou a ser relacionado. O Santos devolveu, viu que ele não tinha condições físicas. Acho que a situação do Zé Rafael é muito diferente do Jorge, fisicamente falando, mas eu temo bastante que o Zé Rafael não consiga mais praticar futebol naquele nível físico que a gente viu, porque senão não faz o menor sentido o Palmeiras liberar, porque ele não é pior que o Richard Rios, por exemplo. Ele seria o cara, o Palmeiras está falando em Hércules, muito bom jogador, mas ele é melhor que o Hércules no seu auge. Para o Palmeiras liberar esse cara, pensando em outros jogadores que são em tese inferiores, olha, me causa assim espécie. E aí eu gostaria de, inclusive, teria muita curiosidade, caso ele seja contratado, caso ele vá para o Santos, de saber qual foi o parecer do departamento médico do Santos, que já inclusive aprovou o Goulart, que não tinha mais a menor condição de ser jogador profissional, e aprovou a contratação do Goulart. Eu não sei quais foram as peças do departamento médico que saíram e que entraram desde a contratação do Goulart, mas o Santos já cansou de aprovar alguns jogadores aí que fisicamente não tinham a menor condição. O Goulart é só um exemplo, então me preocupa muito. Vamos ver as condições. Ainda que ele não esteja tão bem fisicamente, se ele passar no departamento médico, nos exames do departamento médico, os caras sentirem confiança de contratar e vier por um empréstimo que o Santos tenha que pagar só os salários do jogador, ainda que sejam altos, eu acho que vale a aposta, porque é um jogador, assim, um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro, que no seu auge foi cotado para a seleção brasileira. Eu, inclusive, achava que ele merecia. Então vamos esperar, é uma contratação que em tese é muito boa, se acontecer. O Hernan coloca em dúvida aqui, em xeque, mas tenho minhas dúvidas com a questão clínica envolvendo o Zé Rafael. Outros dois assuntos que eu queria passar, outro é envolvendo o João Schmidt, que é outro volante do Santos, que saiu notícia hoje lá no UOL, assinada pelo Lucas Mussetti, dizendo que ele foi alvo recente do Corinthians e que ele tem um futuro incerto no Santos. A matéria diz que o Santos ainda não sabe se vai poder contar com o jogador na próxima temporada. O contrato dele vai até o dezembro do ano que vem, tá? Eu achei estranho, assim, se o Santos tem contrato de mais um ano com ele, por que não sabe se vai poder contar com o jogador ou não? Ele recebeu sondagens, mas qual que é a multa? Eu não tenho o contrato do Schmidt, tá? Foi um dos contratos que eu não acessei, mas eu vou atrás da minha fonte em breve para tentar trazer, para saber qual que é o valor da multa do Schmidt. Prometo que eu vou fazer essa apuração para vocês. Saber qual que é o valor da multa, quanto que ele ganha, para saber o que está na mão dele e o que não está, porque o Santos, assim, o Santos pode perder o jogador em tese no ano, né, de 25 para 26, porque aí
de repente em 25, no meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato com alguém, mas eu não entendi muito bem, assim, por que tá na mão do João Schmidt aqui? Ele avalia o futuro durante as férias. É ele que tem que avaliar ou é o Santos, que é dono do passe dele, entre aspas, né? Um passe não existe mais, mas é dono dos seus direitos federativos. Enfim, no meio do ano, o Schmidt recebeu uma proposta do Corinthians, mas optou por ficar no Santos. O meio-campista é bem avaliado no Timão, porém não houve procura recente. Aqui diz que o Corinthians não o procurou novamente. O UOL também ouviu que o técnico Abel Ferreira do Palmeiras gosta do futebol de Schmidt e ficou impressionado nas finais do Campeonato Paulista. E aí, assim, se envolver o Schmidt no Zé Rafael, se tiver alguma coisa atrelada aí, eu acho um baita de um erro. Porque eu acho o Zé Rafael muito mais jogador que o Schmidt. Mas o Schmidt está na ponta dos cascos, fisicamente, diferente do Zé. E aí eu já não toparia um negócio como esse, entendeu? A gente tem que tentar ler nas entrelinhas. E Abel mesmo, que a gente não sabe nem se vai ficar, né? Tem saído várias notícias hoje de portais de Portugal dizendo que o Sporting tem negociado com o Abel e ele estaria disposto a baixar seu salário para voltar para o time, que ele foi um jogador muito importante durante muito tempo, né? Que é o Sporting de Portugal, que perdeu o Rubem Amorim, efetivou um técnico agora que treinava o Sporting B, venceu, se eu não me engano, nesse final de semana, mas estava muito mal desde a saída do técnico, que foi para o United e brocou em cima do Guardiola, já falei sobre isso no início. Ou seja, o Sporting virou uma vitrine, né? Com a saída do Amorim para o United. Eu acho que seria até um passo natural para o Abel, uma vez que ele tem ali uma relação com o time português, voltaria para sua terra, enfim. Não sei não se ele fica no Palmeiras, vamos esperar. Então passa por tudo isso, manutenção do Abel, esse tipo de coisa, mas vamos ver o que vai acontecer com o Schmidt. É um jogador que eu certamente manteria para a Série A, titular ou não, é um jogador que vai ser muito importante na temporada do Santos, sem sombra de dúvidas, e eu acho que ele vai ser titular do próximo técnico, se for mantido como camisa 5, tá? E aí, por fim, eu gostaria de falar aqui sobre o custo da nova Arena do Santos, que segundo aqui o Diário do Peixe, chegou a 650 milhões e as vendas de cadeiras começam em 2025. Eu vou ler a matéria que eu ainda não li junto com vocês, mas eu já vou dizer o porquê que eu acho isso estranho, esse valor muito estranho. Fiz algumas contas aqui junto com... Sabe que de conta eu não sou um cara muito... assim, por assim dizer, não é meu forte, né? O número não é comigo, então nessas horas você vai procurar os amigos que entendem do riscado. Eu fui procurar o meu grande amigo Henrique Farinha para tentar entender esses números, o porquê que aumentou tanto o valor da Arena do Santos, tá? E ele me passou alguns números aqui que mostra, tem alguns dados são importantes para a gente entender que esse número de 650 milhões está muito esquisito. Mas vamos ler a matéria do Diário do Peixe. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, revelou que o custo da nova arena está em cerca de 650 milhões em entrevista ao programa Esporte por Esporte na última sexta-feira. Antes, a previsão estava para 400 milhões com o antigo memorando de intenções. No entanto, a atual diretoria quis atualizar e rever o projeto e até hoje o contrato não foi assinado. Na verdade, o memorando de intenções não fala de 400 milhões, tá? Eu tenho o memorando de intenções na íntegra. Eu tenho aqui. E eu analisei junto ao Henrique Farinha. E no memorando de intenções fala de 475 milhões o valor de toda a obra, tá? Esse é o valor que está no memorando de intenções. Eu não sei se ele foi atualizado de setembro de 23 para cá. Pode ser que sim, pode ser que ele tenha sido modificado, porque eu acessei esse documento há um mês e meio, 2 meses atrás. Então ele pode ter tido atualizações. Pode ser que esse valor de 400 foi o valor da época que o memorando foi ali construído, mas o valor hoje do memorando de intenções é de 475 mil reais, o valor da arena. Ainda assim, esse aumento para 650 milhões é muito estranho, eu vou explicar para vocês. Aqui a fala do Marcelo Teixeira, tá? O estádio nós tínhamos, o memorando tinha uma previsão de construção de 400 milhões. A partir do momento que você fez a atualização do projeto, imagino, das propriedades, a atualização dos preços do aço concreto hoje passou para 650 milhões. Aquilo que era o entendimento anterior, hoje a realidade é diferente, afirmou o presidente. O dirigente afirmou que a capacidade do estádio foi alterada e novas propriedades passaram a fazer parte do projeto para os parceiros conseguirem atingir a nova meta de arrecadação. Mas aqui, assim, ele fala que seria de 30 mil para 30 mil e uns quebrados, então não é o suficiente para subir tudo isso, tá?
E aqui, eu vou até abrir aqui o texto que eu anotei, porque diz o seguinte, na conversa que eu tive com o Henrique Farinha. Ele colocou assim, olha, o valor subir de 475, como a gente viu no memorando, para 650 seria um acréscimo de 36,8% na estimativa que o memorando de intenções trazia, o que indica uma mudança de projeto significativa. Tem caroço nesse angu, ele diz. Por quê? Porque o que acontece? Existe uma taxa que é o INCC, que é uma taxa que é... Eu vou até pegar aqui, gente, o que significa necessariamente essa taxa, para dizer para vocês o que ela significa, que eu tenho aqui. Eu sou péssimo com esses nomes aqui, ó. É o Índice Nacional de Construção Civil, que é calculado pela FGV, tá? Esse índice é como se fosse o APCA das construções. É por lá que é medida a inflação desses insumos de aço, cimento, ferro e tudo mais que você precisa para construir um estádio. Então, o que eu quero dizer com isso? O INCC de 12 meses de novembro de 2024, ou seja, de novembro de 23 para 24, variou 6,34%. Tá? Então, vamos fazer uma conta básica aqui, abrir a calculadora. Se o estádio custava 475, como estava no MOL, e ele é vezes 6,34%, a gente está falando aqui de um acréscimo de 30 milhões, alguma coisa. A Arena iria para... Se eu fiz a conta certa, deixa eu ver aqui. 475 vezes 6,34%. É isso. Então, assim, a Arena iria aqui, 475 mais 30. Iria para 505 milhões. É isso. Iria para 505. Por que que se o valor do INCC variou só 6,34%, por que que a Arena ficou 36,8% mais cara no mesmo período? Como ele disse aqui, e eu reitero, tem caroço nesse angu, isso precisa ser explicado. O Marcelo Teixeira precisa explicar por que esse é o valor. Porque é o seguinte, ele solta um número lá, e simplesmente ninguém fala nada. Não, é isso mesmo, era 400, agora virou. Tá tudo certo, porque, assim, o jornalista, em geral, se esqueceu de fazer o próprio trabalho. Se esqueceu de pegar os números que o presidente apresentou e questionar. Falar, peraí, vamos entender qual que é o índice que a gente pode saber a inflação dos insumos. Isso existe, isso é calculado pela FGV. Né? Peraí, se em 2023 era 400, porque eles nem tinham a informação que era 475, porque a imprensa não tem o memorando como eu tenho. Mas eles achavam que era 400, né? Peraí, se era 400 o valor, subiu para 650, que alteração foi essa? Vamos fazer a conta? Ninguém fez a conta. Absolutamente ninguém fez a conta e ninguém sequer questionou Marcelo Teixeira. E eu estou questionando, Marcelo, se é que você assiste esse canal, explique tecnicamente por que que o valor da Arena do Santos subiu tanto, sendo que o índice do INCC de 2023, de setembro de 2023, quando o MOU foi assinado, até novembro de 24, que é onde eu estou gravando aqui, foi de 6,62%. Por que que o estádio aumentou 36,8% na estimativa de você, na tua estimativa e na estimativa da W Torre? A gente fica desconfiado, você precisa ser muito transparente com isso, porque senão fica muito fácil desconfiar de hiperfaturamento, que foi um problema recorrente de estádios aqui de Copa do Mundo no Brasil, envolvendo construções. Então por quê? Uma pergunta que eu faço sinceramente ao presidente. Por que que o estádio do Santos aumentou o valor 36,8%, sendo que o índice de inflação desse mercado de construção aumentou só 6,62%? É muito estranho. Muito, muito estranho. Tá? Então, assim, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu já dei a informação pra vocês, já falei aqui que eu tenho informação que o Marcelo Teixeira não quer fazer com a W Torre. Não quer. Tá? Eu acho muito pouco provável que o Santos vá conseguir arrecadar 500 milhões, porque ele falou que 150 seria a W Torre e o resto seria as arrecadações de venda de cadeiras, camarotes, etc. Acho muito pouco provável
que se consiga arrecadar 500 milhões, ele mesmo falou que não derruba um tijolo da Vila Belmiro enquanto não arrendar todos os 650 milhões. Então, gente, a cada dia que passa, ainda que a palavra oficial do Santos seja de avanço, e a gente veja notícias de que avançou na prefeitura, de que está tudo certo, etc., a verdade é que essas notícias que a gente vai buscando nas entrelinhas vai me deixando cada vez mais com dificuldade de enxergar o Santos construindo sua nova arena. Entendeu? Eu, sinceramente, não estou acreditando mais. Vamos esperar as próximas novidades. Assim que tiver alguma questão nova, a gente vai trazer aqui. O fato é que só o lado do Santos fala nessa história. A W Torre, quietinha. Não tem se manifestado sobre o tema. O que eu acho muito estranho, porque em vários momentos da negociação com o Santos, eles falavam publicamente a quantas estava o projeto e tudo mais. Eles se calaram. Não sei porquê. Mas é isso. Importante demais se você chegou até aqui o seu like. Não vá embora desse vídeo antes de deixar o seu like, porque é a única maneira que eu tenho de fazer com que pessoas que não conheçam o canal cheguem até aqui e assim é um incentivo para a gente continuar falando do Santos aqui. Então se você gosta dos vídeos do Santos, deixe seu like. Se você não é santista, é palmeirense, quer que o Felipe continue fazendo os vídeos do Palmeiras, vai lá no vídeo dele e deixa o seu like. Compartilha com seus amigos. É dessa maneira que você passa o recado que você está gostando do conteúdo que a gente tem produzido por aqui. Amanhã tem podcast. Amanhã nosso convidado é o simplesmente Marco Aurélio Souza. Ele mesmo, ex-repórter da Globo, que é apresentador hoje lá da RBS, que é a Globo, a Globo do Rio Grande do Sul, né? Filiada. E tá lá no Rio Grande do Sul, a gente foi na despedida dele, ele vai vir para São Paulo essa semana e marcamos aqui amanhã, fim de tarde, para trocar uma ideia. E amanhã também, ao vivo, às 9 da noite, os 4 grandes, tá? Então amanhã tem bastante coisa aqui no canal, tem corte aí, vai sair bastante corte meio-dia também com o Toreiro, que a gente fez podcast aqui. Tem bastante conteúdo, então ativa o sininho para não perder nada. Sempre que você vê um conteúdo e gostar, deixa o like, isso é super importante pra gente. Na quarta-feira, ainda sem horário confirmado, Gabriel Wacker, ele que é repórter de televisão, nosso amigo, um dos caras muito importantes da nossa trajetória, vai encerrar aí o ano de podcast de Tomando Uma em 2025, porque a gente vai tirar pequenas férias. A última semana do ano a gente fica off e a 1ª de janeiro também em podcast. Mas vamos continuar aparecendo aqui para falar do Santos, eu para falar do Santos, o Felipe para falar do Palmeiras. Eventualmente podemos fazer as nossas lives juntos se tiver assuntos legais para falar de outros times. Então fique conosco, tá bom? Obrigado a todo mundo que curtiu o nosso conteúdo. Um grande abraço, a gente vai se falando, eu espero o seu like. E até a próxima. Se sair novidade de Quinteiros, ele falar alguma coisa em coletiva, espera que amanhã cedo eu gravo outras coisas aí atualizando. Fechado? Abraço e é nóis.